Salmos capítulo 1. Eu vou recapitular, nós temos feito isso, essa é a terceira e última mensagem desse estudo. Nós fizemos na segunda, vou fazer agora novamente, para aqueles que não pegaram inteiramente, o curso desse estudo, possam se localizar. Tá? Não vai dar tempo de eu esperar você abrir tudo, tá, irmãos? Anote aí, para depois você conferir após o estudo de hoje. Então nós vimos, recapitulando, nós vimos que no capítulo 1, verso 8, no capítulo 2, verso 3, nós vimos que Deus exalta as qualidades de Jó. É dito que ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E nós vimos então que o que não é citado, não é dito, é sobre a fé de Jó. E eu explicava para os irmãos, alguns confundem acreditar que Deus existe com ter fé nele. Não é a mesma coisa. Acreditar que Deus existe, é você ter a convicção de um fato. Você está constatando um fato, Deus existe. Mas a fé é aquilo que faz trazer à existência o que não existe. E nem todos aqueles que acreditam que Deus existe têm essa fé sobrenatural. Amém? Nós vimos no capítulo 1, verso 12, e no capítulo 2, verso 7, que quem destruiu a Jó e aos seus bens não foi Deus, foi Satanás. Ficou muito claro que Satanás foi quem saiu da presença do Senhor e destruiu a Jó. No capítulo 2 é dito muito claramente, ele saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Está claro? Amém? Nós vimos no capítulo 3, verso 1, que Jó, ele amaldiçoou a sua própria vida, amaldiçoando o dia que nasceu. Ao invés de combater o mal, o que ele faz? Ele usa da palavra contra si próprio, com uma maldição. Vimos também no mesmo capítulo 3, no versículo 25 e 26, que Jó, ele próprio, confessa. Esse aqui eu vou precisar que você olhe, só para que fique bem fixado e dê tempo também do pessoal que está acompanhando aqui nas redes sociais também abrirem. Vamos ver mais uma vez? Capítulo 3, verso 25 e verso 26 de Jó. Jó 3, 25 diz: porque o que eu temia me veio, o que eu receava me aconteceu. O 26: nunca estive descansado, tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim o quê? A perturbação. Veio sobre mim a perturbação. Então ele confessa: eu vivia com medo, e esse medo ele se concretizou porque o que eu temia, o que eu tinha medo, foi o que aconteceu na minha vida. E ele também confessa: eu nunca estive descansado, nunca. Veja, mesmo quando as coisas estavam bem, mesmo quando as coisas estavam tranquilas, porque era um homem rico, era um homem de posses, a Bíblia dá testemunho aí no capítulo 1 que Jó era o maior do Oriente, o maior, o mais rico, o mais poderoso do Oriente. Mesmo tendo tudo, ele não tinha paz. Mesmo não tendo tudo, mesmo tendo tudo, ele não tinha essa segurança de viver em paz e viver tranquilo. E por que isso aconteceu? Porque ele tinha medo de perder. E nós falávamos, irmãos, está aí uma das provas de que quando a pessoa ela vive por medo, ela finda por anular a sua fé. Preste atenção na palavra. Ela finda por anular a sua fé. Amém? Mas se torna mais grave no capítulo 9, verso 16, porque Jó confessa isso de novo. Capítulo 9, verso 16, ele diz o quê? Ainda que eu chamasse e ele me respondesse, nem por isso, ou nem assim, eu creria que ele desse ouvidos à minha voz ou que ele me atendesse. Veja, quem diz isso é Jó. Ainda que eu chamasse e ele me atendesse ou me respondesse, eu não acredito que ele ia resolver a minha causa, que ele vai dar ouvidos à minha voz. Você entende, sim ou não? E no capítulo 23, versículo 3 ao 6,
Nós vimos nas mensagens passadas que Jó confessa que não tinha intimidade com Deus. Ele diz, né? Ah, se eu soubesse onde o poderia achar. É alguém que está dizendo, eu não sei onde encontrar Deus. Eu não sei onde me chegar até Deus. É uma confissão de alguém que não tem intimidade. De que alguém que teme a Deus, de alguém que tem muito respeito por Deus, mas não tem intimidade. E essa é a vida de muita gente, irmãos. A pessoa, ela ouve falar de Deus, alguém fala para ela, e ela entende que existe um Criador dos céus e da terra, e que esse Criador tem domínio sobre tudo, mas para aí o conhecimento da pessoa. Ela não sabe a vontade de Deus, ela não sabe os princípios de Deus para a vida da pessoa, que nós chamamos de desígnio, de chamado, de missão. Ela não sabe a vontade de Deus para a vida dela. No Novo Testamento, esse entendimento ele é refinado, esse entendimento é ampliado, porque o apóstolo Paulo ele diz, olha, transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Para quê? Para que experimentar, não é só ouvir, não é só saber, é provar, amém? Experimentar é provar, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável, o quê? Vontade de Deus. Experimentar, eu tenho que experimentar a vontade de Deus na minha vida. Não é uma coisa escondida, não é uma coisa oculta, não é uma coisa misteriosa. Se você não compreende a vontade de Deus na sua vida, é claro, é patente, é evidente que falta você ter transformação espiritual. Falta você ter entrega a Deus. Não estou dizendo que você é uma pessoa má ou ruim, mas estou dizendo, falta intimidade. Amém? Porque quando temos intimidade, o Senhor revela, é a promessa. Ele revela, eu experimento a vontade de Deus na minha vida. Quanto mais eu me entrego a Deus, mais claro fica para mim o que Deus quer na minha vida. Tudo bem, irmãos? Amém? É uma coisa até fácil de entender. Quanto mais intimidade você tem com alguém, mais você conhece essa pessoa. É ou não é? Mas fica claro quem essa pessoa é. Quando você não tem intimidade com alguém, essa pessoa, de certa forma, para você é um mistério. Você às vezes não entende porque a pessoa toma certas atitudes, ou porque ela é dessa maneira e não de outra, porque você não conhece ela de perto. Quanto mais de perto você conhece, mais claras as coisas vão se tornando. Sim ou não? Amém, irmãos? Foi rápido, foi corrido, né? Parecia que eu estava na maratona por causa do tempo, mas espero que tenha dado para você recapitular e quem não ouviu as outras mensagens, pelo menos entender do que se trata. Então, irmãos, nós podemos dividir essa trajetória de Jó em pelo menos 3 partes. Jó, rico, abastado, família numerosa, mas que tem temor a Deus sem ter fé. Note, quando eu expressar fé, eu estou falando fé sobrenatural. Aquela fé que traz à existência o que não existe. Amém? Aquela fé que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. É desta fé. Porque é notório, é bem claro, que as pessoas que pegam essa mensagem pelo meio, ou que ouvem já com preconceito, ela tem raiva de mim. Irmãos, eu tive pessoas que me atacaram essa semana. Eu nunca pensei, haters do pastor. Tinha uma turma brava comigo, dizendo que eu estava denegrindo o Jó. Estou denegrindo o Jó não, irmãos, eu estou te mostrando um trajeto. Hoje é o final, e hoje a gente vai entender alguma coisa que no começo as pessoas não entendem, porque elas só leem Jó, o 1º e 2º capítulo, só. Pode ver que a maioria dos louvores, a maioria dos hinos, das canções cristãs, exalta o sofrimento de Jó. Jó lançou-se sobre a terra e adorou, e falou para todo o inferno escutar. No sair do ventre da minha mãe, e é no que voltarei. Só a primeira parte. Tem uma nova agora, como que é? Né? Jó, ué? Como pode ainda adorar? Não sei cantar não, mas é por aí. Falando da esposa de Jó e dessa firmeza.
Aí as pessoas falam, poxa, que maravilha, Jó, ele sofreu e ele não pecou, e ele não errou, porque ela só para no primeiro e segundo capítulo. Do 3 em diante, você já vai ver que a coisa muda. Ele não peca contra Deus, mas peca contra si próprio, amaldiçoando sua vida. Você está entendendo, sim ou não? Depois, lá na frente, você vai vendo que essas forças que ele tem no início vão diminuindo cada vez mais. E daí então chega um momento em que ele começa a trocar. Ele começa a trocar essa fortaleza por angústia. Porque ninguém aguenta sofrer para sempre, irmãos. Ninguém aguenta sofrer para sempre. Nem Jó aguentou. As pessoas aqui não leem com afinco, não estudam isso com cuidado. Amém? Quando Jó diz, né, eu não vou clamar a Deus porque eu não acredito que Ele vai me atender, está aí a expressão de uma pessoa totalmente distanciada da fé. Porque a pessoa que crê, ela clama sim. E ela clama exatamente porque ela acredita. Amém? Você está entendendo, sim ou não? Glória a Deus. Mas vamos caminhar aqui. Então, a primeira parte, Jó, né, feliz, aparentemente feliz, porque ele mesmo disse que era perturbado, né? Mas aparentemente, externamente, uma pessoa que tem tudo para ser feliz. Depois vem o sofrimento causado por quem? Por quem, irmãos? Por Satanás. É Jó no sofrimento, é Jó na angústia. É alguém que perdeu todos os bens, todos os filhos, né? Só lhe resta a vida, porque até o próprio corpo está consumido de chagas malignas, tumores malignos, né? É o que diz a Escritura Sagrada. Mas nós vamos entrar agora na terceira parte, que é Jó tendo encontro com Deus, porque até então, na primeira parte, ele não teve encontro com Deus, tá? Na verdade, ele teve encontro com Satanás, sem perceber. Na segunda parte, é só dor e sofrimento, lamentação, lamúria, e Jó achando que quem estava ali maltratando era Deus. E ele começa a se questionar, por que isso? Isso é sem causa, isso não tem motivo para ser. Por que Deus está me quebrantando? Tá? Por que Deus está fazendo isso comigo? Aí Deus envia 3 amigos para dar uma palavra para Jó. Só que esses 3 amigos, ao invés de falarem da grandeza de Deus, querem colocar sobre Jó mais peso ainda. Sabe aquelas pessoas que chegam para você e ao invés de te dar uma força, ao invés de te animar, fica dizendo, olhe, busque a Deus. Irmão, vou te contar uma coisa, eu tenho pouca paciência com gente assim. Poxa, a pessoa já está sofrendo, aí você chega para a pessoa, busque a Deus. Olha, novidade, busque a Deus. Eu sei que é para buscar a Deus. Você tinha que chegar orando comigo. Você tinha que chegar dizendo, vamos lá, meu irmão, vamos junto aí, tá? Vamos animar, vamos levantar, vamos fazer alguma coisa, vamos arrumar uma estratégia. Se essa não deu certo, vamos para outra. Não, eles sentaram com Jó e quiseram justificar Deus. Deus não precisava de justificativa, e nem Jó precisava que provasse para ele que ele era menor do que Deus. Em suma, foi o que fizeram. Aí Deus vai e entra em cena, vendo que os amigos, né, eu chamo dos 3 chibata, vendo os 3 chibata que não fizeram nada de bom, que não resolveram nada, diz a Bíblia Sagrada, Deus entra em atuação. Agora vamos ver aqui na palavra de Deus. Por favor, abra a sua Bíblia no capítulo 38. Eu não tenho tempo de ler todo o livro, né, irmãos? Então a gente tem que selecionar aqui alguns pontos principais. Capítulo 38 de Jó. Deus mesmo se apresenta para Jó. Diz a Bíblia que Deus fala com ele a partir de um redemoinho. Ele falou com Moisés a partir de uma sarça ardente. Falou com Elias a partir de uma voz suave. Agora Deus fala com Jó a partir de um redemoinho, né? Diz aqui, Jó 38, você achou? Versículo 1. Depois disso, depois de tudo isso, todo o sofrimento de Jó, depois de toda a angústia, toda a luta que ele passou, e os amigos que não conseguiram levar ele à presença de Deus, depois disto,
O Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é este? Deus falando a respeito de Jó, presta atenção. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento, né? Que escurece o conselho, ou seja, oculta o conselho com palavras sem conhecimento. Denigre o conselho, né? Sem conhecimento. Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Olha onde Deus coloca Jó. Fala assim: cara, tu não é tão, né, cheio de palavras, não é tão cheio de coisas e argumentos. Fica direito aí, se ajeita aí, que eu vou falar com você agora. Eu vou te perguntar, e o que eu te perguntar você vai me responder, você que vai me ensinar. Porque Jó estava achando, lembra o que eu falei? Jó estava achando, se você tiver dúvida disso, depois você volta no capítulo 9, versículo 16, 17 e 18. Você vai ver que Jó disse que era Deus que estava quebrantando ele sem causa, sem motivo. Aí Deus pega ele: vamos lá, amigão, vamos ter aqui uma discussão de relação, uma DR, vamos discutir nossa relação. Eu vou perguntar a você, e você agora que vai me dizer. Se você acha que você sabe, você acha que você entende, lembra que Deus está dizendo? Você encobriu o conhecimento, mudou o negócio. O que é correto você fez ser esquisito, sem ser correto. Perguntar-te-ei, tu me ensinarás. Verso 4: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Você estava onde? Onde é que você estava? Irmãos, eu vou precisar parar por aqui, porque o capítulo 38, o capítulo 39, o capítulo 40 e o capítulo 41 é só Deus tratando com Jó. Depois você lê em casa, não tenho tempo de ler aqui. Mas, em síntese, Deus mostra a Jó a criação, perguntando: vem cá, Jó, quem foi que estendeu os céus? Desenrolou. A terra está baseada onde? Se sustenta onde? Como é que as ondas do mar só vêm até aqui e daqui elas voltam? Por que? Deus perguntou isso a Jó. Por que existe um limite até onde a luz entra na água do mar e a partir dali a escuridão? Deus pergunta isso a Jó. Irmão, e tome peia, e tome lapada. Deus mostrando a Jó, dizendo assim: olha quem sou eu, olha o que eu posso fazer. Deus mostrando a sua grandiosidade, Deus mostrando o seu poder. É como se Deus, passasse em rosto, dizendo: rapaz, olha com quem você está tratando, preste atenção com quem você está lidando. E eu preciso, nesse ponto, parar para lembrar que muitos crentes, muitos de nós, me inclua, às vezes precisaria passar por essa situação para lembrar quem é e quem Deus é. Porque tem gente tratando Deus como se Deus fosse um qualquer. Aqui no Nordeste nós falamos parceiro, né? Seus parceiros. O pessoal do Sul chama parceiros, dá no mesmo. Tem gente achando que Deus é seu parceiro. Trata Deus sem respeito, trata Deus sem reverência. Basta ter uma raiva que já se esquece que é crente, já age no impulso, se esquece, como eu disse na mensagem passada, a prova nunca é para destruir o crente fiel, a prova é para promover, é para você passar de uma fase para uma fase maior. Claro que na fase maior tem lutas maiores, mas por consequência tem vitórias maiores, que só são desfrutadas por aqueles que passaram pela fase anterior. Por isso que a Bíblia diz que o ímpio, ele foge sem que ninguém o persiga. Sabe aquele desespero? Parece que está sendo caçado por um leão, sem que ninguém o persiga. A Bíblia Sagrada também diz uma coisa muito forte e importante, dizendo: olha, se você não consegue competir com os que vão a pé, como é que você vai competir com os que vão a cavalo?
Se na terra de paz você não está seguro, imagine quando vier a enchente, diz a Bíblia Sagrada, simbolizando a pessoa que vive numa tribulação sem motivo, sem razão. No caso de Jó, estava na perseguição, estava na luta, mas não era Deus, era Satanás, e ele lutando contra Deus, reclamando da sua má sorte, dizendo: poxa, é sem causa, isso é injusto. Mas não era Deus, irmãos. Aí Deus vai e mostra para ele toda a sua grandiosidade, mostra para ele todo o seu poder, no sentido assim, claro que Deus não mostrou todo o poder, Jó não suportaria, mas no sentido da criação, dizendo: olha, rapaz, está vendo? Tudo tem ordem, tudo tem motivo, tudo está estabelecido. E da mesma forma que nós olhamos para a criação, lá em Gênesis, lembra quando Deus criava alguma coisa, ele terminava dizendo o quê? E viu Deus que era bom. Eu tenho certeza, mesmo não estando escrito aqui no livro de Jó, mas eu tenho certeza que a cada coisa dessa que Deus mostrava para Jó, isso deveria estar no coração dele já. É bom. Deus é bom. Deus é bom. Sabe quando a ficha vai caindo? Deus é bom. Deus é bom. Irmãos, essa é a sensação da pessoa que antes de ser de Jesus, antes de ser cristão, ela tinha raiva de igreja, tinha raiva de crente. Conhece gente assim? Não gostava. Mas depois que a pessoa começa a ver quem é Deus, começa a entender o sacrifício de Cristo Jesus, ela começa a mudar de dentro para fora. E esse é um conceito, esta é uma afirmação que se torna real dentro da pessoa. Deus é bom. Deus é bom. E a cada coisa que Deus vai mostrando, isso vai se tornando cada vez mais claro, nítido. Porque, como eu falei no início, Jó começa a perceber, começa a se aproximar. E isso é intimidade. Quando alguém começa a revelar quem é de verdade para você, isso é intimidade. E cada vez mais que Jó conhecia de Deus, não mais porque alguém falou, não mais de ouvir falar, conhecer Deus porque alguém disse alguma coisa sobre Deus, ele estava percebendo agora, ele estava desfrutando, ele estava provando. Entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Sim ou não? E vai, como eu falei, até o capítulo 41, pule para o 42 agora. Depois que Deus termina de falar tudo que queria com Jó, não tudo que Deus é, mas pelo menos tudo que Jó entenderia, tudo que ele suportaria conhecer. Vamos ver o encontro de Jó com Deus? Olha agora, capítulo 42, verso 1. Jó é o último capítulo, 42, verso 1, diz: então respondeu Jó ao Senhor e disse, respondeu, olha, ele foi questionado por Deus no começo, você viu lá? Deus disse assim: vou falar e você vai me responder. Agora Jó vai responder a Deus, vamos lá. Bem sei eu o quê? Que tudo podes. Já começa se rendendo, dizendo: rapaz, o Senhor pode é tudo. É uma forma de dizer: o Senhor tem todo o poder. Já começa por aí, já começa se rendendo, né? E nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, nenhum. Ou seja, tanto na ação quanto no pensamento, o Senhor é campeão, o Senhor é vencedor, o Senhor é grande, o Senhor é maior. Amém? Versículo 3: quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho, encobre a verdade? Lembra que foi assim que Deus falou com ele? Deus perguntou isso a ele: quem é você que está encobrindo a verdade? A verdade, o conselho, está encobrindo, está, colocando no escuro. Por isso falei, o quê? Lê, irmão. Do que não entendia. Quem está dizendo isso? Jó. Eu falei do que eu não entendia. Coisas que para mim, na minha versão aqui diz,
maravilhosíssimas. Jó faz questão de colocar no superlativo. Maravilhosíssimas. Como é que está na sua versão aí? Inescrutáveis. A palavra inescrutável quer dizer exatamente isso, que não dá para interpretar, não dá para perscrutar, é uma coisa muito profunda, né? E que eu não compreendia. Olha a confissão de Jó. Rapaz, eu estava falando bobagem. Era grande demais, eu não entendia. Agora estou entendendo. Mas antes não. Hã? Verso 4. Escuta-me, pois, e eu falarei. Olha como é que Jó muda. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Lembra que Deus falou assim com Jó? Eu vou perguntar e você me ensina. Jó te fala negativo. Eu que pergunto. Estou aqui agora para aprender. Jó diz assim, eu falar agora? Eu querer debater? Negativo. Eu quero agora é aprender. Amém? Versículo 5. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi. Na versão antiga, eu te conhecia de ouvir falar. Tem uma canção do pastor Ademar de Campos que eu acho lindíssima, que ele canta: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. É isso que Jó está dizendo. Eu só conhecia o que as pessoas diziam, não tinha intimidade. Mas agora os meus olhos te veem. Os meus olhos estão te vendo. O que Jó está vendo em Deus? Bondade, amor, perdão. Amém? Ele está vendo tudo o contrário do que ele achava de Deus. Aquele Deus cruel, castigador, aquele Deus cruel que maltratava ele sem causa. Ele fala, cara, eu estava errado, não é nada disso. Pastor, prova isso para mim. Vamos lá, verso 6. Agora os meus olhos te veem, por isso, o quê? Me abomino. A palavra, eu já expliquei aqui em várias mensagens. A palavra abominar significa ter nojo, repulsa. Jó disse, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E eu sempre tenho que perguntar, irmãos, quem que se arrepende? Quem está certo ou quem está errado? Quem é que se arrepende? Quem está errado. Jó está dizendo isso. Eu estava errado. Não era o Senhor que estava me maltratando. O Senhor não queria o mal para mim. Está provado, a tua criação prova isso, que o Senhor é bom e que o Senhor criou o homem para viver uma vida com o Senhor, de intimidade, de relacionamento. Jesus também fala algo tremendo a respeito disso, dizendo, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Amém? Não é sofrimento, tá? Não é, angústia. Aí Deus vai e trata com os amigos de Jó, dizendo, olha, vocês vão se cuidar aí, rapaz. Vocês têm que se arrepender também, porque vocês tinham que ter falado sobre mim, isso que meu servo Jó está falando. E o que Jó falou? Eu estou errado. Deus é bom. A vontade de Deus é boa. Aí Deus fala para Jó, ora por eles, senão eu vou pegar eles. Quando Deus diz, ora por eles, Deus está dizendo, quero ver sua fé agora, amigão. Eu vou pegar eles, quero ver sua fé. Porque antes você só reclamava. Sua boca só se abria para murmurar, para reclamar, para se justificar, para se auto-justificar, porque essa auto-justificativa, no fundo, é dizendo, é injusto, não era para eu estar passando por isso, como é que o Senhor faz isso comigo, certo? As palavras não são as mesmas, mas o sentido é exatamente esse. A pessoa, ela se justificar dizendo, eu não deveria estar passando por isso, é o mesmo que dizer, Deus está errado, eu sou uma pessoa boa, tem gente pior do que eu, e você vai ouvir gente dizendo isso, tem gente pior do que eu, como é que pode estar passando por isso? Meu filho, enquanto você murmura, enquanto você reclama,
enquanto há lamúria da sua parte, nada muda. Como eu disse na mensagem passada, repito hoje, Deus não responde às suas lágrimas, Deus responde à sua fé. Deus até pode responder às suas lágrimas, quando são lágrimas de clamor, e o clamor é uma expressão de quem crê, amém? Quem clama a Deus, mesmo com lágrimas, clama por fé, aí sim, aí Deus responde, porque é valioso. Diz a palavra de Deus que nesse caso, até as lágrimas das pessoas são recolhidas e guardadas, porque não é reclamação, entende o que eu estou falando? É crença, é fé. É alguém que está clamando a Deus por justiça, é alguém que está clamando a Deus por perdão, alguém que está clamando a Deus por um milagre. É o clamor de fé. Deus responde mesmo com lágrimas. Mas o importante é que você saiba que não é a reclamação que vai mudar a sua vida, não é ficar reclamando, murmurando, né? Dia após dia, após dia, após dia, não, é ação de fé. Aí Jó então obedece a Deus e começa a orar pelos amigos, para que nenhum mal venha sobre eles. E essa é uma oração de fé. E o que acontece na vida de Jó? Vamos ler. Capítulo 42, verso 10. E o Senhor fez o quê? Virou o cativeiro de Jó. Ó, cativeiro, prisão, viu? Cativeiro, prisão. Estava preso. Por quem? Satanás. Deus vai e vira. Você que é do interior, tá? Talvez até o pessoal da capital, eu sou sertanejo. Lá no interior a gente chama cumbuca. É uma armadilha para prender pássaros. E a imagem é exatamente essa. Lembra de Davi? Me livra do laço do passarinheiro, da prisão do passarinheiro. Passarinheiro nesse caso sendo, né, uma representação do mal, daquele que prende. É como se Deus pegasse o cativeiro, a cumbuca, e virasse. É a expressão de liberdade. Primeira coisa que Deus fez, liberta Jó do cativeiro de Satanás. Diga graças a Deus. Mas quando é que Deus faz isso? Lê na sua Bíblia. Exatamente no momento que ele estava fazendo o quê? Orando pelos seus amigos. Espera aí, Deus vai me abençoar quando eu estou orando por outros? Olha que mistério lindo e maravilhoso. Você orando por outros que estão numa situação difícil, Deus é tão justo que liberta até você. Amém? Amém? Não é o contrário do que Jó pensava? É exatamente o contrário. Um Deus injusto, um Deus que pega uma pessoa boa, uma pessoa que não fez nada de mal e tome pancada, e tome problema, tome doença, tome morte. Deus está mostrando, olha Jó, como é que funciona na minha presença. Você está orando por outros, abençoando outros, mas a bênção chega primeiro em você. Amém? Virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor fez o quê? Acrescentou a Jó o quê? Outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Olha isso, 2 vezes mais, 2 vezes mais do que ele perdeu, dizendo para Jó, olha, eu vou te devolver o que Satanás te deu, e ainda vou te dar um outro tanto, para você entender como que é na minha presença. Amém? Diz mais aqui, então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos antes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. É forte. Amém? É muito forte. Então, o que eu tenho que aprender, Jó? É isso aqui, irmão. Infelizmente, como eu disse, as pessoas param lá no sofrimento e pronto, tentam imitar Jó no sofrimento. Surgiu até um ditado popular: a paciência de Jó. Se você quiser ser paciente no sofrimento, seja, é direito seu.
a pé quebrando o seu lombo e você, não, tudo bem, pode, não tem problema não. Eu só quero dizer para você que não é o que o livro ensina. O que o livro de Jó ensina é que quem faz sofrer é o capeta. É Satanás o responsável pelo sofrimento. O que o livro de Jó ensina é que quando eu deixo a religiosidade e passo a ter intimidade com Deus, Ele vem ao meu socorro, e aquilo que Satanás levou, Deus é capaz de me restituir em dobro. Em dobro, amém? Deus é capaz de fazer com que aqueles que me abandonaram, aqueles que me deixaram, voltem e me abençoem. É o que está escrito na Bíblia Sagrada. Não, pastor, eu acho mais legal o sofrimento. Pode, viu? Não é proibido não, pode. Pode sofrer com chaga maligna, desde o alto da cabeça até a planta do pé. Pode se sentar no meio da rua com um caco de telha se coçando, pode, se você quiser, pode. Só estou dizendo que não tem necessidade disso. Por que as pessoas não falam do final do capítulo? Me lembra aí uma canção que fala disso. Eu só lembro essa do Ademar de Campos, não lembro de outra, que fala Deus virando cativeiro, que fala Deus dando em dobro, que fala Deus dizendo, olha camarada, não fui eu que te fez sofrer, mas sou eu que vou te abençoar. Não fui eu que arranquei nada de você, mas sou eu que vou dar em dobro. Amém? Então, finda aqui a história de Jó. Agora sim, um homem de fé, um homem de intimidade com Deus, um homem de família grande e abençoada. E é interessante que esses filhos aqui não morreram lá na rave não, viu? Esses aqui agora era diferente, agora era filho abençoado, porque tem uma palavra que promete, nós não teremos filhos para perturbação. Amém? Jó até nisso foi abençoado, porque os outros primeiro era tudo da rave, né? E era rodízio, quando acabava no primeiro, começava tudo de novo no outro, né? Era um povo que só vivia nas festas. Esses aqui não, a Bíblia não diz que eles eram de festa. Dá para me deduzir que eram pessoas ligadas ao Pai, seguindo a fé do Pai deles. Jó termina seus dias feliz, realizado, consolado, mas o principal, reconhecendo um Deus que lhe ama, um Deus que lhe quer bem. Que você possa reconhecer esse Deus na sua vida também, em nome de Jesus. Amém? Aplauda Jesus de Nazaré. Deixa eu dar então um recado aqui à gravação, pessoal da gravação. Queridos, você que assistiu essa mensagem, eu estou pedindo como forma de incentivo ao nosso ministério, compartilhe essa mensagem com quantos você puder. Peço também que se inscreva no nosso canal no YouTube, que você acione o sininho das notificações, curta as mensagens aí, para que elas sejam notificadas, espalhadas, né, para muita gente, para que muitos possam ouvir e aprender o que de graça você tem aprendido aqui conosco, em nome de Jesus. Eu creio que fazendo assim, você também será um canal de bênção nas mãos de Deus, em nome do Senhor Jesus.